tema é doenças relacionadas ao uso da tecnologia, né? Os integrantes sou eu, né, o Henrique Fonseca e o Gabriel Sandoli. Vamos Vamos lá. lá. Primeiro, como todo mundo sabe, né, a tecnologia nos tempos atuais está presente em quase tudo na nossa vida. De alguma forma, nós sempre estamos conectados com o mundo virtual. E essa tecnologia ela acabou se tornando indispensável para algumas atividades do nosso dia a dia. Está sempre nos ajudando, facilitando o processo, nos dando acesso à informação, enfim. Existe uma pesquisa que chama Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Essa pesquisa nos mostra que, analisando os dados de 2018, né, 79,3% dos brasileiros com 10 anos ou mais têm aparelhos celulares para uso pessoal com ou sem internet. Então, aqui fica mais que claro o que eu falei antes, né, que a tecnologia está presente aí para quase todo mundo. Né? E por mais que essa tecnologia nos ajude muito, assim como qualquer outra coisa, o uso em excesso pode nos trazer alguns problemas, que são as doenças, né? A gente vai falar nesse trabalho de algumas dessas doenças, mas existe muitas outras, né? Falando aqui das doenças que a gente vai apresentar nesse trabalho, né? A gente separou a nossa apresentação para ficar um pouco mais organizado, as doenças em dois grupos. O grupo das doenças psicológicas e o grupo das doenças físicas. Nas doenças psicológicas, vamos falar da depressão, FOMO, síndrome de toque fantasma e nomofobia. E nas doenças físicas, a gente vai falar de problemas na coluna, perda auditiva e insônia. Nos tópicos abordados aqui, né? Primeiro, tem que avisar que nosso objetivo aqui não é diagnosticar ninguém, né? Até porque ninguém aqui é médico. A gente vai só apresentar as doenças. E aí, nessa apresentação, a gente vai falar primeiro ali, sobre o que é doença, né? O que é doença. Depois, um pouco das causas dessa doença. Depois, os sintomas dessas doenças. E, por fim, falar sobre o tratamento dessa doença. Não o tratamento em si, né? Mas sim as recomendações dos especialistas caso você tenha algum desses sintomas, né? Tratamento, quem vai dar mesmo é o médico. Tá todo mundo me ouvindo de boa? Bom, vou começar a falar aqui das doenças psicológicas. E como o Henrique falou, a tecnologia hoje em dia está presente para todo mundo e traz muitas facilidades para a gente. Só que por causa das facilidades, o pessoal fica fácil de se criar um vício, uma dependência nessa tecnologia e as pessoas acabam usando ela excessivamente, certo? O que é uma doença psicológica? Doença psicológica é uma doença que afeta a nossa mente, mudando o nosso modo de ver o mundo, as nossas sensações, as nossas relações sociais e, em alguns casos, chega até a afetar a nossa saúde física, né? Então, é um tópico muito importante. Eu vou começar a falar aqui de uma doença muito falada ultimamente, que é a depressão. O que é a depressão? A depressão é uma doença psiquiátrica crônica caracterizada por tristeza profunda e um sentimento forte de desesperança, certo? A OMS estima que 322 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo inteiro. Isso dá 4,4% da população mundial. Quando a gente fala do Brasil, essa porcentagem é ainda maior, é de 5,8% da população brasileira. Isso dá mais ou menos 11 milhões de brasileiros, certo? Esses números colocam o Brasil como o país que mais possui pessoas no quadro depressivo da América Latina e o segundo país com mais pessoas nesse quadro no continente americano inteiro, só ficando atrás dos Estados Unidos. O problema da depressão com a tecnologia começa quando a gente está utilizando alguma rede social e inconscientemente a gente se compara com outras pessoas. Vamos supor que a gente está usando o Instagram e a gente acaba vendo stories de algum amigo nosso, de algum conhecido, fazendo alguma viagem num lugar muito bonito, ou até, sei lá, fazendo uma coisa que a gente queria fazer, mas não consegue. A gente acaba se comparando com essa pessoa inconscientemente e acaba se sentindo inferior a ela, certo? O problema se agrava ainda mais quando, para compensar esse sentimento de inferioridade, a pessoa começa a postar fotos, postar stories para conseguir seguidores, para conseguir likes,
porque esses números significam para ela que ela está sendo aprovada na rede social, que a vida dela é tão boa quanto a vida da pessoa com que ela se compara. Então, o problema é que isso acaba causando um ciclo vicioso para a pessoa, certo? Porque ela vai se comparar com uma pessoa, vai se sentir inferior a ela, vai tentar compensar isso com postando fotos e tudo mais. E só que dali um minuto depois ela vai novamente ver outros stories, ver outras fotos e vai novamente se sentir inferior. Então isso entra num ciclo vicioso que faz muito mal para a pessoa. Os sintomas da depressão que a gente pode citar, né? Tristeza profunda, sentimento de desesperança, sentir-se culpado por coisas que você não tem culpa, pensamentos suicidas. Tem pessoas que têm insônia, tem pessoas que dormem demais, tem pessoas que emagrecem, tem pessoas que engordam. São sintomas assim bem característicos da doença e que afetam muito a vida da pessoa. E as causas para que faz a pessoa entrar nesse quadro depressivo são coisas muito, muito pessoais, certo? Então, para o tratamento dela, é recomendado que você procure um terapeuta, porque ele vai saber te orientar e montar um tratamento para você baseado nas suas causas. Pode passar. Isso. Agora, falando um pouquinho da nomofobia. A nomofobia vem da palavra no mobile phobia, que é a fobia de ficar sem celular, certo? O que é uma fobia? Fobia é um medo irracional de alguma coisa. No nosso caso, justamente de ficar sem o celular ou ficar desconectado da internet. O que leva uma pessoa a desenvolver a homofobia é ela ter um vício em celular, um vício em internet. Quando eu falo celular aqui é porque é o mais comum, certo? Mas computador, tablet, todas essas coisas entram. Quando a pessoa acaba se viciando nisso, existem dois tipos de vício, né? Tem o vício normal e tem o vício patológico. Para o vício ser considerado uma doença, para se desenvolver para uma nomofobia, tem que ser um vício patológico. Qual que é a diferença dos dois? O vício normal é um vício que não causa problema nenhum à pessoa, a não ser o próprio vício. Já o vício patológico é um vício que acaba impactando negativamente a vida da pessoa. A pessoa, por conta daquele vício, acaba vendo as coisas de outra maneira, entendeu? Afeta a vida da pessoa de uma maneira negativa. A pessoa que tem homofobia, ela acaba ficando toda hora com o celular, ficando toda hora olhando a internet, e quando ela não consegue ter isso, quando ela está sem celular, ou quando o celular está com pouca bateria, ou quando ela está sem sinal, a pessoa ela acaba ficando muito ansiosa, muito irritada, com estresse, insegurança, ela se sente com insegurança, ela se sente vulnerável numa situação dessa, ela se sente incomunicável, certo? Então, para ela, é um sentimento muito ruim. Como a nomofobia, ela vem de um vício, ela é desenvolvida a partir de um vício, o tratamento para ela é recomendado você fazer junto a um especialista, certo? Porque é um vício, você não pode simplesmente parar, porque justamente por ser um vício, mas em casos mais leves, geralmente o autocontrole do tempo de você utilizar o celular ali já costuma aliviar os sintomas. Falar agora um pouquinho do FOMO. FOMO é a sigla para Fear of Missing Out, que em português significa medo de ficar de fora ou medo de perder algo. Na verdade, o FOMO não é bem uma doença, é sim um comportamento, que é o comportamento de você estar sempre olhando a internet com medo de estar perdendo alguma coisa, por medo de estar perdendo algo legal com seus amigos e tudo mais. As causas para o FOMO é justamente o uso excessivo dessas redes sociais, certo? Faz com que a pessoa esteja sempre olhando para lá para ver se ela não está perdendo alguma coisa. E os sintomas dela é justamente ela está sempre preocupada para não perder nada, ela está sempre olhando o celular, ela acaba sentindo inveja de outras pessoas, porque às vezes as outras pessoas estão tendo está, sei lá, vamos por num show que você queria estar, você não está, e você acaba invejando aquela pessoa. E uma pesquisa realizada por uma estudante de doutorado de psicologia lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul associou o uso das redes sociais com pessoas que possuíam um comportamento FOMO. E o resultado dessa pesquisa foi justamente que as pessoas que mais apresentavam o comportamento, que tinham o comportamento mais frequentemente, eram as pessoas que utilizavam mais as redes sociais. Um outro estudo, dessa vez realizado pela Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, pegou um grupo de 100 pessoas e dividiu em dois grupos. Um grupo continuou usando o celular de maneira normal
e outro grupo teve o uso limitado de 15 minutos, se não estou enganado. Depois de 2 semanas, as pessoas que tiveram uso limitado mostraram melhoras significativas no índice do comportamento FOMO, ou seja, melhoraram demais, estavam sentindo muito menos os sintomas, enquanto as pessoas que utilizavam o normal só foram piorando, certo? E é justamente esse o tratamento para o FOMO. É justamente você reduzir o tempo que você usa o celular, que você usa as redes sociais. Para finalizar aqui, eu vou falar da síndrome de toque fantasma, e eu acho que todo mundo aqui já deve ter sentido o celular vibrar no bolso alguma vez, e quando você foi olhar não era nada, ou você ouviu o celular tocando e quando você foi ver não tinha nenhuma ligação, nenhuma notificação, nada. E é justamente isso aí, a síndrome do toque fantasma. É literalmente você sentir o celular vibrando ou ouvir o celular tocando, quando na verdade não está acontecendo nada. As causas para você sentir essa síndrome é quando você está ansioso para receber alguma mensagem ou para receber alguma ligação. Então você imagina a sensação de ouvir o celular ligando ou de sentir ele vibrando, e seu cérebro transforma essa imaginação em uma coisa real. Pode ser justamente pelo hábito também de você estar sempre com o celular no bolso e ele está vibrando, então se você tem o hábito disso, seu corpo acaba dando alarme falso às vezes. E há estudos que tentam fazer uma ligação entre a vibração do celular e estimular alguns nervos que podem causar essa sensação também. Os sintomas da síndrome de toque fantasma é justamente esses dois, principalmente, né, de ouvir o celular tocando e sentir o celular, ouvir o celular tocando e sentir ele vibrando. E o tratamento é justamente você reduzir o hábito ou você controlar essa ansiedade meio complicado, mas é justamente você tentar ter um controle melhor sobre essas situações, certo? Então você, quando for dormir, deixar o celular deixar o celular longe, sempre que possível você não deixar o seu celular no bolso, para justamente você melhorar os sintomas, certo? É isso aí. C2. Bom, então, além das doenças psicológicas que o Sandoli acabou de falar, né, tem o uso da tecnologia, ele também pode causar algumas doenças físicas, né? Mas o que é uma doença física? Doença física é uma alteração na estrutura ou função do organismo visto de um ponto de vista fisiopatológico. Mas o que é o que é fisiopatológico? A fisiopatologia, ela é a junção da fisiologia com a patologia. A patologia é a disciplina médica que descreve as condições observadas durante um estado de doença. A fisiologia é uma disciplina biológica que descreve os processos ou mecanismos que operam no organismo. Então, a fisiopatologia, a junção dos dois, é a condição física observada durante o estado de doença. Por isso, o ponto de vista fisiopatológico. Vamos para as doenças. Primeiro, problemas na coluna. Um fato é que as pessoas passam cada vez mais tempo sentadas, né, no trabalho, na escola, ou até mesmo no seu tempo livre, né? Até as atividades de lazer não são mais relacionadas a alguma coisa que você se movimente, né? É sempre, sei lá, assistir um Netflix, jogar no computador, algo do tipo, né? Isso está diretamente relacionado à tecnologia. Na maioria das vezes, o uso da tecnologia ele vem associado à postura incorreta. Então, você que está aí assistindo nossa apresentação, arruma a postura. Um exemplo disso, né, de que o uso da tecnologia está associado a uma postura incorreta é quando a gente está mexendo no celular, né? Dificilmente a gente está mexendo no celular assim, né, certinho, retinho. Normalmente a gente sempre está com o celular para baixo assim, pescoção torto, coluna corcunda, sempre olhando para baixo, né? Isso, segundo os especialistas, faz com que o peso da cabeça fique mal distribuído na coluna, né? Isso ocasiona lesões tanto no pescoço quanto na coluna. Os sintomas dos problemas na coluna, basicamente, são as dores da coluna, né? A dor, ela não está ali à toa. A dor está ali para indicar alguma coisa de errado. E as recomendações, né? Eu até mudei ali de tratamento para recomendação, que não é assim uma doença, né? Igual as doenças que o Dori falou.
As recomendações dos fisioterapeutas é basicamente sempre a prática de atividade física, para conseguir manter o corpo na posição correta, né? Isso se você já não tiver nenhum dano na coluna, né? Se você não sentir nenhum tipo de dor nem nada. Caso, se não for o caso, se você sentir que já não tá bom, é para você procure um fisioterapeuta para não terminar de estragar a sua coluna durante a atividade física, né? Bom, outro mal aqui é a perda auditiva, né? A perda auditiva também é outro problema muito discutido quando a gente fala das doenças relacionadas à tecnologia. Todo mundo sabe por quê, acredito, por conta do uso incorreto dos fones de ouvido. Uma coisa que eu achei curiosa também, enquanto eu estava pesquisando sobre a perda auditiva relacionada à tecnologia, é que essa perda auditiva também está muito relacionada ao som emitido pelos brinquedos infantis. Segundo o portal do governo de São Paulo, 35% dos problemas de audição são causados pelo uso excessivo de aparelhos eletrônicos. E dentre esses aparelhos eletrônicos, os fones de ouvido são considerados os mais prejudiciais, pelo fato de emitir sons de até 120 decibéis diretamente no tímpano, né? E os brinquedos infantis, aqui só para comentar o que eu tinha, para completar o que eu tinha falado lá no começo, né? Ele emite sons de até 130 decibéis. Aí nos sintomas temos ali, né? Falta de clareza ou definição no som ao ouvir algo. Então, se você nota que tem que ficar aumentando o volume da TV, por exemplo, para conseguir. Você sabe que a pessoa está falando, mas para conseguir definir, né, entender o que a pessoa está falando, você deve se preocupar. Ou se você escuta um zumbido no ouvido, tudo isso são sintomas de perda de audição. As recomendações dos especialistas, nesse caso, como é uma perca permanente, né, não volta, é você minimizar o dano. Então, você começar a usar aparelhos eletrônicos em um volume moderado. Bom, e a última doença que a gente vai falar hoje é a insônia. A insônia ela está conquistando cada vez mais espaço dentre as doenças que a gente citou aqui, né? Por conta das telas dos celulares, televisão, computadores, a gente vê tela cada vez maiores. E isso, segundo os especialistas, é um grande problema, né? Mas por que que é um grande problema? Nas telas desses dispositivos, né, que eu citei aí, existe uma grande emissão de luz azul, que é responsável por estimular o cérebro. Tá, mas por que que esse estímulo é ruim? O ruim desse estímulo é o estímulo em um momento que o cérebro deveria estar relaxado, né? Por exemplo, antes de dormir. Quem que não dá aquela olhada, aquela olhada no celular antes de literalmente dormir, né? Só um segundo. Existe um estudo feito na Universidade de Haifa, em Israel, que mostra que essa emissão de luz azul realmente atrapalha o nosso sono. Nessa pesquisa, ela nos resultados dela, né, os participantes que participaram dela, teve o período de sono reduzido e também teve os níveis de melatonina reduzidos de forma significativa. E além do período de sono reduzido e a redução dos níveis de melatonina, esse estudo também mostrou que a emissão da luz azul impedia o nosso corpo de acionar os mecanismos de redução de temperatura natural do organismo. E o que que isso causa? Ele causa os interrompimentos do sono, sabe? Aquelas acordar que você tem durante a noite. Nesse caso, da insônia, né, a recomendação dos especialistas é utilizar os filtros de luz azul, pelo menos nos horários noturnos. Esse filtro ele já é bem comum nos celulares e computadores. Televisão, eu não sei, nunca tentei ativar, não sei se tem. Mas esse filtro ele é responsável por diminuir ou impedir, né, a emissão de luz azul. Ele substitui a luz azul pela luz vermelha, que é menos prejudicial à nossa, causa menos dano para a gente na hora de dormir, né? Só para concluir aqui, a gente falou lá no começo que a tecnologia
a evolução dela, ela trouxe pra gente várias vantagens, certo? Pô, qualquer lugar que a gente tá, a gente pode mandar uma mensagem para alguém, a gente pode ligar para alguém, a gente pode ver a previsão do tempo, a gente pode ver o resultado do jogo do time que a gente torce. E isso assim, só falando coisas de lazer, né? Mas ajuda a gente nos estudos, no trabalho. Então a tecnologia é muito boa, ela trouxe muitas vantagens pra gente. Só que justamente por conta disso, as pessoas estão cada vez fazendo um uso mais excessivo dela. Isso é prejudicial à saúde. Então a gente não pode sair usando o celular, computador, tudo mais como se não tivesse problema. Porque tem sim. Então a conclusão é essa. Usem, mas usem com moderação. Aqui algumas referências que a gente utilizou para o nosso trabalho, se alguém quiser saber mais a fundo, pesquisar, tá aí.